Olá, galerinha do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, tudo bem? Eu sou Aurílio Marcos, professor de Geografia aqui com vocês e estamos aí no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, ok? Convido vocês do sexto ano da Rede Municipal a compartilharem comigo de mais um pouco de conhecimento, dessa vez sobre os meios de transporte. Um pouco de como surgiu, um pouco da sua funcionalidade e como é que a gente consegue dinamizar e conhecer um pouquinho mais desses serviços aqui, ok? Segue cá comigo. Para iniciar, pessoal, nós precisamos compreender um pouquinho de como é que se deu essa construção, ou seja, como é que surgiu esse meio de transporte, como é que as pessoas se relacionavam, o que é que aconteciam com esse meio e como é que tudo isso foi se desenvolvendo ao longo da história. Vamos lá? Ao longo da história, o homem sentiu a necessidade de se movimentar e assim levando os seus pertences. Isso que eu digo, pessoal, desde os primórdios da humanidade, ou seja, naquelas épocas dos hominídeos, dos pré-históricos, daquelas civilizações das cavernas, dos homens das cavernas, a gente percebia que, pouco a pouco, aquela vida nômade que as pessoas levavam, ou seja, de estar saindo de um local, indo para o outro, era importantíssima para que eles conseguissem a sua sobrevivência, seja para poder buscar áreas que eram mais produtivas, seja que eram para fugir de tribos que eram rivais, ou mesmo, pessoal, para conseguir alimentos. O fato era que, desde esse tempo, as pessoas já buscavam, os hominídeos já buscavam estar se locomovendo. E, olha aí, mudavam de lugar a todo tempo que precisavam e arrastavam seus objetos importantes. Transporte, desde a formação da nossa sociedade, a necessidade de se movimentar esteve presente nas nossas vidas, desde ir de uma caverna a um rio ou mesmo ir para outro lado do mundo. Isso, pessoal, que com o passar do tempo, toda essa população, todo esse grupo de pessoas que viviam na época, eles começaram a sair dessa vida, dessas questões de serem pessoas nômades e começaram a fixar cada vez mais no espaço onde moravam. Ou seja, não tinham mais a necessidade ou, por si, não tinham mais a vontade ou vocação de estar saindo. E eles começaram a se estabilizar no mesmo local. Com isso, pessoal, as mudanças não eram mais de local para local, mas sim sempre de buscar estar se transportando ou indo de uma caverna a um rio, de um rio a uma outra localidade, mas já naquela questão estável dentro da sua comunidade aí. Para que a gente dê continuidade, pessoal, nós temos 4 tipos importantes de meio de transporte aí. Por meio do próprio solo, que são chamados de transportes terrestres, aquele que é transportar pessoas, coisas pelo ar, que são chamados de transporte aéreo. Temos também, pessoal, aquele transporte pela água, né, rios, mares e oceanos. Esse é o qual chamamos de transporte marítimo ou também podemos chamar de transporte aquático. Por último, aquele que é alinhado por trilhos e vagões, chamado de transporte ferroviário, pessoal, que é o famoso trem, que são aqueles gigantescos vagões, aqueles comboios de ferro, de maquinário, né, que desde muito tempo eles transportavam e utilizavam, era utilizado para estar levando tanto pessoas quanto carga para algum lugar. Vamos conhecer mais um pouquinho cada um deles aqui. Aquele que transporta pelo chão. Pessoal, olha que coisa interessante aí, ó. Os chamados transportes terrestres, ou seja, meios de transporte terrestre, que eram aqueles que utilizam normalmente o quê? O solo, o chão físico, que a gente está pisando aqui, ó, para estar transportando aí, ó. São os chamados terrestres, que são quais? Bicicletas, motos, carros, carruagens, ônibus, caminhão, carretas, entre outros, pessoal, que vem surgindo aí com modernidade, que é o quê? O próprio patinete, a mobilete, todos esses são o quê? Transportes terrestres aí. Precisam do contato direto com o chão e também de uma circunferência para facilitar o movimento. Pessoal, é comum nesses meios de transporte terrestre, todos têm o quê? Ser movido também através da tração de uma roldana, ou seja, de uma roda, que é o quê? O que facilita esse transporte e torna ele muito mais prático e facilita a mobilidade desse veículo aí. Temos também, pessoal, olha, o transporte realizado pelo ar, ou seja, aéreo, ou seja, por cima, ou seja, pessoal, tem um mínimo do contato com o solo aí, que são chamados transportes aéreos, ou seja, aeroviário. São eles, ó, os veículos têm um mínimo de contato com o solo ou com o chão. Normalmente eles só ficam quando eles estão o quê? Estáveis, eles estão
pegando ou levando algum tipo de mercadoria ou bagagens ou buscando, né, digamos que embarcando ou desembarcando passageiros aí. É rápido e usado para longas viagens. Esse tipo aqui, pessoal, de meio de transporte, a gente tem uma característica importante nele, que ele é usado para longas viagens, ou seja, viagens que normalmente eles podem atravessar um continente, atravessar um oceano, que é muito usado para sair daqui da América para a Europa. E também, pessoal, tem um custo-benefício um pouco mais alto. É comum que a gente encontre passagens, que a gente faça uma viagem aérea e a gente tem um custo bem maior sobre a nossa passagem, ou seja, o nosso embarque aí, porque ele tem um certo trabalho para melhorar aí, ou seja, uma certa qualidade. Temos também, pessoal, aqueles que são utilizados para transporte pela água, ou seja, para transportar pela água, que são quais, pessoal? Os barcos, não é isso? Barcos, navios, canoas, submarinos, paquetes, caiaque, entre outros, pessoal, que são o quê? Aquele tipo de meio de transporte que a gente chama ele de o quê? Meios de transporte aquaviários, ou seja, hidroviários, que é aqueles que utilizam o rio para estarem se locomovendo, ok? E por último, pessoal, quando a gente divide e a gente separa nos moldes aí, a gente tem o transporte ferroviário. Esse daqui, pessoal, que é o transporte ferroviário, a gente tem algumas particularidades, algumas peculiaridades para ele. Primeiro, na nossa região quase a gente não encontra mais uma malha ferroviária desenvolvida, ou seja, todos os vagões, trens, comboios, eles já foram praticamente guardados, eles não estão mais em uso, não encontra mais, quando a gente sai por aqui para o Juazeiro, vagões em utilização. Por quê? Porque toda essa malha aqui, pessoal, olha, toda essa questão do transporte ferroviário, pessoal, tem uma particularidade que ele foi perdendo ao longo dos anos, foi perdendo ao longo do tempo, espaço para o crescimento da malha rodoviária do Brasil e das cidades. Foi perdendo espaço, ou seja, a malha rodoviária foi cada vez crescendo e tornando obsoleta o uso do transporte ferroviário, que no caso seriam os trens. São aqueles que utilizam linhas férreas, né, isso, para se locomoverem, que são os trilhos. Estão cada vez menos utilizados, que eu falei agora há pouco, né, no Brasil, em Juazeiro e no mundo. São rápidos, transportam pessoas e cargas. Uma característica bem importante, pessoal, do meio de transporte ferroviário é que ele pode locomover e ele tinha uma funcionalidade muito legal para o transporte de carga. Ele podia levar vários, até 50 vagões anexos e transportar uma grande quantidade de carga para um local, diferente de um caminhão, que ele é rodoviário, diferente de uma carreta, que ele é rodoviário, ok? Vamos para o desafio da aula de hoje. Nesse desafio, pessoal, nós temos aqui um quadrado do lado, não é isso? Um quadrado com vários meios de transporte aqui, olha, todos bem desenhadozinho aqui, tá ok? Nosso desafio é o seguinte: nas figuras ao lado, qual o meio de transporte é o mais popular? Você vai analisar, você vai olhar aqui, tá vendo? Todas as figuras, todos os meios de transporte e vai colocar lá embaixo qual é o meio de transporte que é mais popular. Segundo, pessoal, você vai escrever abaixo o nome dos dois meios de transportes que servem para salvar vidas. Olha aqui, tá ouvindo, pessoal? Estão vendo? Olha a quantidade de meios de transporte que nós temos aqui, mas tem dois, exclusivamente dois, que servem para salvar vidas. Quais são esses dois aí? Obrigado, pessoal, pela atenção e não deixa de estar curtindo as nossas videoaulas, acessando o nosso canal lá, o canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede, ok? Deixa o like lá, deixa a inscrição lá e estamos aí.